As autoridades já estão se manifestando nesta manhã, autoridades do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil. Lucas Abate está por lá. Coletiva agora com um representante do Instituto Geral de Perícias. A hora que a gente viu foi no ponto final do avião uma explosão, isso evidentemente espalha material biológico, infelizmente. Então a situação foi bastante complicada, né? Eu acredito que por volta aí das 9 da manhã, 9h30 da manhã, a gente já tinha, restos mortais sendo localizados no local. Né? No momento em que houve a divulgação dos nomes das 10 pessoas que morreram, qual era o material que a perícia e a polícia tinham para já fazer a confirmação das vítimas fatais? O que eu posso dizer para o senhor nesse momento é assim, o que foi divulgado, evidentemente, diz respeito ao que a gente espera e o que a gente tem até o momento, que é o quê? A lista, as imagens, né, delegado? Exatamente. Agora, a confirmação, sem dúvida nenhuma, vai se dar com o DNA, né, ou outros métodos de identificação que forem possíveis, né? Eventualmente papiloscopia, algum fragmento que a gente conseguir, né, fazer essa confirmação, eventualmente algo de comparação por odontologista, né? Mas sem dúvida essa confirmação, nesse caso, nesse evento, vai ter que se dar por perícia, sem dúvida nenhuma, né? É uma informação inicial, né? Obviamente a gente sabe que todo mundo está ansioso, está nervoso para saber exatamente quem eram as vítimas, mas inclusive o senhor governador comentou ontem, né, que a confirmação final vai se dar, sem dúvida nenhuma, com a conclusão dos trabalhos, né? Sem dúvida nenhuma vai ser isso. E tem um prazo para isso? O que eu posso dizer para o senhor é assim, são muitas amostras, são muitas vítimas e a gente tem que cruzar amostra com amostra e cada uma dessas amostras com uma possível referência de várias pessoas, né? Então isso com certeza vai levar um tempo. Eu tenho certeza que a estrutura toda do IGP vai estar focada em fazer esse trabalho o mais rápido possível, mas eu não consigo agora te precisar um prazo. A gente ouviu agora um representante do Instituto Geral de Perícias falando sobre esse trabalho de identificação dos corpos. Agora vamos ouvir o que nos relata o delegado Gustavo Barcelos, que está à frente da investigação, delegado da Polícia Civil. Porque o relato, obviamente, não se tinha nada parecido até então. Foi uma cena vivenciada muito impactante. Cenário de destruição total. Nós ficamos bastante, realmente, repito, impactados, né, pela cena, pelo que foi encontrado, né? Eu, particularmente, durante meus 20 anos de atividade policial, não tinha vivenciado uma realidade dessas. E, enfim, todos os trabalhos, desde o primeiro momento da queda, foram desenvolvidos assim com extrema dedicação e empenho por todas as forças de segurança, Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, todas as equipes que estavam disponíveis e aqueles que estavam de folga se deslocaram para cá, né, para prestar os atendimentos. Essa identificação, como o senhor governador mencionou ontem na coletiva, quando nós divulgamos as vítimas, é porque nós tínhamos um grau de convicção para poder, né, com responsabilidade, dizer o que foi dito, a partir das investigações que nós desenvolvemos já naquele primeiro momento, cruzando informações, buscando as equipes da Polícia Civil, buscando a hospedagem da família, das vítimas, informações do aeroporto, imagens, filmagens, análise de vestimentas, né? Tudo isso conjugado, né, fez com que a gente pudesse, naquele momento, dizer quem são as vítimas. Evidentemente que agora, como a perícia, como o perito mencionou, o trabalho é de identificação e de individualização, para que ao final do inquérito a gente possa ter o maior número de individualizações, né, para que a gente também possa entregar à família, né, os restos mortais para os devidos fins, né. Então esse trabalho foi um trabalho de muitas mãos, de muito esforço, que ainda está sendo desenvolvido pelas forças, né, para tentar restabelecer o quanto antes, pelo menos, um mínimo grau de normalidade, inclusive de mobilidade, né? Então o trabalho segue sendo desenvolvido, estamos aqui ainda buscando esses vestígios e depois passamos para o trabalho de investigação propriamente dito. Coronel Maurício Ferro, comandante regional do Corpo de Bombeiros aqui, falando sobre esse trabalho, como está o andamento e qual a previsão também para a liberação desse local da loja
que foi atingida pela aeronave. Usamos a aeronave, o drone, né, para verificar uma leitura termográfica e não havia mais pontos de focos de calor e incêndio. A partir daí as equipes desenvolveram um trabalho até por volta de 3h30 da manhã, revirando todo o material, toda a estrutura metálica que ficou presa à aeronave. Conseguimos retirar também a parte final da aeronave para fora do cenário, onde foram encontrados alguns materiais ainda biológicos ali, que foram isolados, estão agora com a perícia para identificação. Os trabalhos seguiram agora pela manhã com a luz solar, seguem ainda, né, para a gente descartar qualquer possibilidade e, como o delegado falou, tentar depois disso buscar trazer a normalidade à cidade, mobilidade, liberando todo o cenário. Então devemos encerrar talvez nessa manhã ainda todas as buscas, né, para descartar qualquer possibilidade de não encontrarmos mais nenhum material no local. Quais prédios seguem interditados e até quando deve seguir a interdição? A interdição, o trabalho de interdição está sendo feito junto com a Defesa Civil do município, né? A aeronave atingiu pelo menos 2 prédios que a gente tem em visualização daqui do local mesmo, né? Uma casa que está aqui do lado e um outro prédio em construção, além da própria pousada que aparentemente está com a estrutura bastante comprometida, também será interditada e vai ser isolado do público. Os colegas de imprensa fazem novos questionamentos aqui ao Coronel Maurício, do Corpo de Bombeiros. Exato, o trabalho manual agora dos bombeiros, com enxadas, pás, porque um trabalho mais minucioso na casa está sendo feito nesse momento, a casa foi atingida e agora a gente deve terminar ao lado entre a pousada e a loja de imóveis. É um trabalho pequeno, né? Bastante minucioso, como eu falei, porque o trabalho mais grosso já foi feito durante toda a noite com retroescavadeira e retirada de material mais pesado. É uma delegado vistoria na pousada, é isso? Não, na pousada já foi feita a vistoria ontem. Ontem, após o atendimento do incêndio, as equipes de busca e salvamento fizeram uma vistoria em toda a pousada, os quartos que incendiaram, especialmente no térreo, e nós descartamos qualquer possibilidade dentro da pousada de pessoas ali ou restos mortais. Delegado, que vestígios são... Desculpa, há risco de desabamento? A estrutura está bastante comprometida, né? Está isolado do local, pode haver risco de desabamento, até o próprio telhado que foi atingido pelas chamas, a estrutura do telhado é de madeira, então há risco de desabamento. Delegado, que vestígios que ainda são procurados nesse local onde teve a queda da aeronave e também qual a condição da fuselagem dessa aeronave? Está desintegrada, está íntegra em alguma parte? Os vestígios são vestígios biológicos, né? Material biológico, fragmentos humanos, né? Para que a gente possa fazer como eu disse, essa identificação, essa individualização, né, dos corpos. E a segunda questão... Sobre a questão da fuselagem da aeronave. Bastante danificada, né, um impacto, né, relevante, então há peças, enfim, fuselagem, vestígios por um perímetro, né, bastante amplo aqui, que foi todo ele isolado a partir de ontem, né. Tudo que precisava ser recolhido foi recolhido. Evidentemente que a investigação pertinente ao CENIPA, eles recolhem aquilo que eles entendem que é pertinente para a investigação deles, né? Mas todo o material que está sendo encontrado, que foi encontrado, está sendo recolhido. Agora, vocês podem ver que, né, até porque pelos bombeiros também, pela Defesa Civil, todo o trabalho que foi feito, né, de remoção da estrutura, né, tá tudo meio misturado ali, então é evidente que ali ainda tem pedaços, peças, né, da aeronave, que foi bastante danificado. Delegado Gustavo Barcelos, responsável pela investigação, trazendo esses detalhes sobre esse cenário, Josimar. Bem como a gente vinha mostrando ontem por aqui, peças assim, dá para a gente estimar 200, 300 metros que estão espalhadas. A gente viu, por exemplo, o estabilizador em cima da árvore de uma casa, depois logo na sequência, um pouco mais à frente, vimos parte da asa também no pátio, nos fundos de uma loja, enfim, são diversas peças espalhadas pelos mais variados pontos. E agora até a gente consegue se aproximar um pouco mais do ponto onde caiu a aeronave, um local que ontem ainda estava isolado. Mas olha só, Josimar, se a gente mostrar aqui, te vê uma grande quantidade de ferro, de material retorcido, e aqui bem na frente parece ser alguma parte, acredito que a cauda do avião, uma parte mais traseira dessa aeronave que está um pouco mais à frente, mas como até foi dito pelo delegado, uma aeronave que acabou ficando destroçada, desintegrada e que é difícil a gente identificar as peças nesse ponto do acidente.
Lucas Abate, direto de Gramado, nessa atualização de informações que foi feita por parte das autoridades responsáveis do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias,